Olá, turma! Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade às expressões numéricas. Lembrando que na aula passada nós vimos expressões numéricas com adição e subtração. Na aula de hoje veremos com as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos para a aula? Quando em uma expressão numérica aparecem as 4 operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, resolvemos assim. Primeiro, as multiplicações e divisões devem ser efetuadas antes das adições e subtrações, obedecendo às ordens em que aparecem. E, em segundo, as adições e subtrações são efetuadas por último, obedecendo às ordens em que aparecem. Vamos lá para os exemplos? Bom, turma, então, observem nesse exemplo de expressão numérica. Há 4 operações a ser resolvidas. Mas lembrem-se que, primeiramente, eu preciso resolver as multiplicações e divisões. Então, nessa expressão numérica, o que apareceu para mim aí? Uma divisão. Depois, uma multiplicação. Quando eu resolvo a divisão e a multiplicação, eu volto àquela regra que a gente já aprendeu na aula passada, né? Que você resolve a expressão numérica seguindo a ordem que ela aparece aí, né? Nesse caso apareceu aí 4 mais 2, né? Menos 3. Então eu vou resolver primeiro a adição para depois resolver a subtração, chegando num resultado final aí. Então é muito importante você guardar essa regrinha, que numa expressão numérica onde há uma multiplicação e uma divisão, eu preciso resolver primeiro a multiplicação e a divisão, para depois resolver a subtração e a adição, ok? Nas operações em que aparecem os sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves, a eliminação desses sinais obedece à seguinte ordem. Primeiro, eliminamos os parênteses. Segundo, eliminamos os colchetes. E em terceiro, eliminamos as chaves. Lembramos aquela mesma regrinha que aprendemos anteriormente. Agora vamos ver alguns exemplos. Vejamos nesse primeiro exemplo. Apareceram as associações, parênteses, colchetes e chaves. O que a gente deve fazer primeiro? Resolver o que está entre parênteses. Em segundo, resolver o que está em colchetes. E por último, resolver o que está em chaves. Observem esse outro exemplo. Nesse segundo exemplo, o que nós podemos observar é que apareceram algumas associações, parênteses, colchetes e chaves. E a gente usa a mesma regrinha utilizada no exemplo anterior, né, da aula passada. Nesse caso, quando há um parêntese, eu resolvo e tem mais do que uma ou duas operações, dentro do parêntese eu resolvo a multiplicação ou a divisão. Nesse exemplo que foi dado aí, só tem uma divisão, mas se por um acaso aparecer uma adição ou uma subtração, eu primeiro tenho que resolver uma divisão, multiplicação, para depois resolver a adição e a subtração. Então, quando eu resolvo o que está entre parênteses, automaticamente ele cai em colchetes, depois em chaves. E eu preciso resolver o que está entre colchetes. Multiplicação ou divisão sempre tem que ser resolvido primeiro, tá? Até a gente conseguir eliminar todas as associações e conseguir resolver a minha expressão numérica seguindo a ordem aí em que elas pedem. Bom, turma, então vamos praticar? Lembre-se que resolvemos sempre primeiro as multiplicações e divisões, seguindo a ordem que elas aparecem aí. Agora, vocês vão resolver essas expressões em seu caderno, lembrando das regras que aprendemos. Vamos lá? Nossa aula de hoje acabou. Espero vocês na próxima aula. Até lá!